sou Renato, autor de alguns livros de imagem, e hoje eu vou falar sobre um deles, que é o Bocejo, e estou nessa conversa aqui com o Marcelo Sips, que é autor também de um outro maravilhoso livro, que é o De Passagem, ambos publicados aqui pela companhia. E qual que é o conceito deles? Porque é interessante, acho que tem uma abertura, não sei se você tem essa mesma visão, mas acho que os livros, as imagens, elas têm uma abertura, uma subjetividade. Eu não consigo, quando eu crio um livro de imagem, controlar muito exatamente o que eu quero dizer. Aliás, assim, é um tipo de comunicação que ela beira muito mais essa poética do que essa comunicação mais direta. Tanto que se a gente for escrever um contrato, não dá para escrever um contrato com imagem, tem que ser com palavra, porque a gente fecha no que a gente quer. Mas eu queria saber da sua visão, qual que é a ideia, o que inspira, qual que é o conceito do De Passagem. Ele tem uma narrativa linear, é um personagem que eu criei, que é um homem, que entra num buraco e depois na mesma página ele sai desse buraco, e quando passa para a página seguinte ele entra no outro cenário, noutra situação. Então de página dupla a página dupla vai mudando os cenários e as situações em que ele está interagindo. É um livro cuja execução, assim, é uma associação livre de imagens que vão surgindo uma depois da outra. Então eu pensava numa coisa e desenhava. Eu vou sempre fazendo o livro de uma forma linear. Agora, nesse caso específico, eu queria criar um fim. E esse fim, para mim, era muito importante. E quando eu criei o fim, eu comecei a fazer o livro. Achei interessantíssimo, porque eu também tenho essa mesma experiência de criar imagem desenhando, né? Eu acho que até essa coisa do livro imagem, a visualidade dele, vem em primeiro lugar, às vezes até antes da história. Eu acho que me inspira, às vezes, em alguns livros que, no caso, por exemplo, do Telefone Sem Fio e do Bocejo, era trabalhar uma coisa que é muito cara o pessoal das artes visuais, das artes plásticas, que é a questão do retrato, né? A visualidade, por exemplo, do retrato, na ideia do retrato que eu quis trabalhar, que começou com uma ideia de jogo. Esses livros, como você tem um jogo ali no meio, um tabuleiro, né, no seu, eu acho que o que inspirou ali me inspirou a trabalhar nesses dois livros foi essa ideia de, no jogo, poder expressar algo da visualidade que eu estava, de pinturas, de tela, de desenho que eu estava fazendo já no meu ateliê, que é um trabalho que eu não tenho uma difusão tão grande quanto a do livro, né? Cada vez mais eu tenho pensado nessa ideia do texto ou não ter texto, ou o texto está separado da imagem. Porque uma das coisas também que eu acho que é uma das práticas do ateliê é que a pintura se resolve na pintura, não se resolve no rascunho ou na ideia do rascunho. Muitas vezes a pintura vai te levar por um detalhe do gestual, te leva por um caminho que não é o que você imaginava. Como é que você sente a leitura das crianças ou dos adultos em relação com que tipo de feedback você já teve? Por exemplo, os adultos falam assim, é um livro de imagem, é um livro pra gente construir a história, né? Eu falo, não, você pode até me dizer o que você leu, mas não é um livro que nem um livro com traço para você pintar. Mas tem essa ideia de que é um livro aberto para você construir uma narrativa. Não, ele é um livro que existe uma narrativa e as crianças lidam bem com isso. Então, o que eu acho interessante é que às vezes as crianças vêm com ideias mais surreais daquelas que eu criei. Nos meus livros eu tenho um componente de nonsense, de absurdo, que é inerente à minha imaginação desde criança. Então, nesse livro surgem situações, surgem coisas que as crianças gostam muito, porque elas ficam viajando. E tem uma coisa que as crianças, é um livro grande para as crianças, né? Então, é como se ela colocasse a cabeça perto dele aberto e entrasse nesse universo de uma forma de um mergulho, né? Ótimo. Por isso eu acho interessante também que essa história do formato também, a gente chama de livro-imagem, porque a narrativa é pelas imagens, mas também pelo livro em si, né? Tanto que o Bocejo, por exemplo, ele foi pequeno. No primeiro momento ele era um mapa que se
desenrolava, que ele abria todo ele, mas ele começava pequeno. E é interessantíssimo essas possíveis leituras. A gente está falando então de livro que está num contexto de um selo que é infantil, que é Companhia das Letrinhas, mas eu acho que ele tem uma abertura para leituras e até discussões que são caras ao mundo adulto. Uhum. Por isso que eu acho que às vezes também essa ideia de livro, imagem está relacionada ao infantil. Eu acho que aonde também se publica e como a estante onde ele é comprado, então está na estante dos infantis, muitas vezes pode diminuir a possibilidade de leitura que seria de um adulto. Há um desdém muitas vezes do adulto que pega, isso aqui tem imagem, é coisa de criança. Mas há uma narrativa que eu acho que na imagem, que ela é completamente diferente da palavra, e eu não faço isso por uma questão, agora eu quero fazer a imagem porque me deu na telha. Não, porque eu acho que também alguns assuntos e alguns temas eles pedem imagem porque são línguas diferentes. Essa língua é necessária, é preciso uma abertura, enfim, um silêncio em determinados assuntos que a imagem vai me permitir. E então nesse ponto eu acho que quando você é alfabetizado e as escolas alfabetizam e vão deixando a imagem de lado e vão introduzindo somente palavra, você deixa de se comunicar com uma expressão, nossa, todas as crianças desenham, e também deixa de ler, sendo que nós somos bombardeados por imagem. Então você deixa de ter essa habilidade de leitura de imagem, né? Nesse sentido de adulto, assim, também eu vejo que os meus livros, alguns deles são voltados para pessoas de 2 a 80 anos, assim, não tem muita divisão, assim. Eu acho que os adultos se divertem também.